Olá, gestores e líderes, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje são os 4 superpoderes dos OKRs. Baseado no livro Ali o que Importa, de John Deere, um dos precursores da metodologia dos OKRs, sigla em inglês que significa Objective and Key Result, que traduzido para o português são objetivos e resultados-chave. Os OKRs, apesar de ser amplamente conhecido no ramo das metodologias ágeis, o que o torna tão especial? Por que organizações que o praticam o defendem tanto? Fique até o final para que você possa entender o conceito e conhecer esses superpoderes. Para quem não me conhece, meu nome é Clélia Guimarães, somos da Como Ser Ágil e aqui neste canal falamos tudo sobre gestão e desafio você a conhecer o seu nível de excelência na gestão. Para tanto, deixei aqui um link na descrição desse vídeo para que você possa acessar e avaliar o seu nível de maturidade, avaliando exatamente o que importa para o seu crescimento na gestão. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para receber e ser avisado de todo o conteúdo produzido. Para entendermos melhor, vamos falar como que foi que surgiu essa metodologia do OKR. Acredita-se que tudo começou com os pais da administração, Taylor e Fayol, quando começaram a encarar a prática da gestão empresarial como ciência. Daí em diante, as metodologias foram sendo aprimoradas até que em 1954, Peter Drucker desenvolveu a metodologia do gerenciamento por objetivos. E Andrew Groove, em 68, a usou como base para criar um sistema de OKR e implantar na Intel. Alguns anos mais tarde, precisamente em 1974, John Deere começa a trabalhar na Intel, conhece e assume o método do OKR. Já em 99, ele apresenta aos fundadores de uma startup, do qual ele havia acabado de investir mais de 12 milhões de dólares. Esses empresários se chamavam Larry Page e Sergey Brin, fundadores da Google, que tinham uma tecnologia incrível, energia empreendedora, ambição altíssima, mas nenhum plano de negócio real. Para que o Google mudasse o mundo, Larry e Sergey tiveram que aprender a fazer as escolhas para manter a equipe no caminho certo e precisavam de dados oportunos e relevantes para acompanhar o progresso daquilo que importava. Mais tarde, John Deere compartilhou as ideias de Groove com mais de 50 empresas. Onde quer que o processo fosse fielmente praticado, funcionava. Ensinou-lhes sobre uma abordagem comprovada de excelência operacional dos objetivos e resultados-chave. Desde então, a prática virou rotina trimestral nas empresas. Segundo o Rick Cloud da Google, ele disse que a Google não era Google até começar a praticar os OKRs no seu início. O Google cresceu com o OKR de 40 pessoas em 1999 para mais de 60 mil em mais de 50 países diferentes. Isso mostra um pouco de como o modelo pode ser utilizado tanto por pequenas empresas como por grandes corporações. Bom, depois de falarmos um pouco do início da metodologia, começamos com a definição. O que é o OKR? De acordo com Andrew Groove, é uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes em toda a organização. Ela está dividida em 2 partes.
A primeira delas são os objetivos, que definem o quê, ou seja, o que será alcançado, sendo concreto, desafiador e inspirador. O segundo são os resultados-chave. Fala do como. Como atingiremos o nosso objetivo? Eles devem ser mensuráveis e verificáveis em valor e prazo. Resumindo, ao final verifique-se se o resultado-chave foi atingido ou não. Caso os resultados-chave sejam atingidos, então atingiremos também os objetivos. É claro que as metas precisam estar bem definidas, mas falaremos da importância de definir e como definir metas nos próximos vídeos, pois há inúmeros estudos que comprovam que as pessoas são motivadas por desafios e, consequentemente, se tornam mais produtivas. Nessa metodologia, os objetivos definidos para alcançar os resultados-chave são de prioridade máxima e serão executados com ações específicas e mensuráveis dentro de um prazo definido, geralmente 3 meses. As metas devem ser transparentes para toda a organização, desde o porteiro até o CEO. Os benefícios do OKR são profundos. Os OKRs concentram esforços e promovem a coordenação. Eles mantêm os funcionários no caminho certo, unificam e fortalecem toda a empresa. Por consequência, os OKRs aumentam a satisfação no local de trabalho e aumentam a retenção de talentos. O livro Avalie o que Importa é compartilhado com uma ampla gama de estudos de caso, com narradores como Bono da banda U2, como Bill Gates, para demonstrar o foco, a agilidade e o crescimento que os OKRs têm estimulado nas empresas. Ao longo do livro, o autor John Deere lista e explica em detalhes quais são os 4 superpoderes dos OKRs e como eles funcionam na prática. Vamos ver aqui cada um deles. O primeiro está no foco e comprometimento com as prioridades. Como disse Grove, menos é mais. Você deve pensar, qual é a coisa mais importante para os próximos 3, 6 ou 12 meses? Os objetivos precisam ser específicos. Qualquer líder experiente dirá: nenhum indivíduo ou empresa pode fazer tudo. Com um conjunto selecionado de OKRs, podemos destacar algumas coisas, as vitais, que devem ser feitas conforme o planejado dentro de um determinado prazo. Toda empresa de alta performance se concentrará no que realmente importa e são bem esclarecidas sobre o que não importa ou o que não devem fazer no momento. A metodologia do OKR nos diz que não devemos ter muitos OKRs. Eles devem se limitar entre 3 e 5 OKRs por ciclo. Isso nos leva a escolher o que é mais importante. Cada objetivo deve estar vinculado a, no máximo, 5 resultados-chave. No entanto, boas ideias não são moldadas somente de cima para baixo. Os OKRs mais poderosos geralmente se originam dos colaboradores de linha de frente. Então, ele explica que quando as equipes e colaboradores criam seus próprios OKRs, logicamente em consulta com seus gestores, as pessoas têm mais engajamento e motivação. Vamos falar aqui de algumas regras básicas para o estabelecimento dessas metas. Os resultados-chave devem ser sucintos e específicos e também mensuráveis. Conhecer a série histórica daquela métrica pode ser útil. Por fim, todos os resultados-chave devem obrigatoriamente resultar na obtenção do objetivo,
Se isso não acontecer, não é um OKR. Já no Superpoder 2 é o alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe. Se você colocar duas pessoas em um barco, onde uma rema para o leste e a outra para o oeste, elas vão gastar muita energia sem sair do lugar. Estudos recentes apontam que apenas 7% dos colaboradores entendem as estratégias do negócio da empresa e o que se espera delas para atingir os resultados. A falta de transparência e alinhamento são os principais obstáculos apontados na pesquisa. A transparência, ela alimenta essa colaboração. Digamos que uma funcionária A esteja penando para alcançar um objetivo trimestral. Como ela monitorou publicamente seu progresso, os colegas podem ver que ela precisa de ajuda e eles entram em cena, postam comentários, oferecem apoio. E aí o que acontece? O trabalho melhora. De forma igualmente relevante, as relações de trabalho são aprofundadas, até mesmo transformadas. Quem nunca ajudou seu colega de trabalho para que a empresa alcançasse seus resultados? Em organizações maiores, é comum encontrar várias pessoas que involuntariamente trabalham nas mesmas coisas. E quando se deixa uma linha de visão clara com os objetivos de todos, os OKRs expõem esforços redundantes e poupam tempo e dinheiro. No dia a dia tudo parece importante, tudo parece urgente, mas o que realmente precisa ser feito? Você fez essa reflexão? A resposta está em OKRs focados e transparentes. Na Google, por exemplo, todos podem ver os objetivos e resultados-chave de todos, inclusive dos grandes gestores e dos CEOs. Assim, todos conseguem ver o que está acontecendo. Isso sim é transparência e gera maior engajamento. Já o superpoder número 3 nos fala de acompanhamento da responsabilidade. Ao contrário do que acontece em muitas empresas tradicionais que definem metas e acabam deixando elas guardadas na gaveta, os OKRs são como organismos vivos. Eles podem ser acompanhados e depois revistos ou adaptados ao longo do caminho, através de check-ins regulares, preferencialmente semanais. Isso é essencial para evitar qualquer tipo de desvio. Em um estudo feito na Califórnia, colaboradores que registraram suas metas e enviaram relatório de progressos semanais para um colega atingiram 43% a mais de seus objetivos do que aqueles que simplesmente pensaram nas metas, mas não compartilharam com ninguém. Para gerar melhores resultados, os OKRs costumam ser examinados várias vezes por trimestres pelos colaboradores e seus gestores. Os OKRs não expiram com a conclusão do trabalho. Como em qualquer sistema de dados, um valor tremendo pode ser obtido a partir da avaliação e análise posterior. Em reuniões individuais ou de equipes, esses resultados são compostos de 3 partes: classificação objetiva, autoavaliação subjetiva e reflexão. Na classificação, nós podemos classificar nossos OKRs, marcamos o que alcançamos e abordamos o que poderia fazer de maneira diferente da próxima vez, chamada como ação corretiva. Uma pontuação baixa força a reavaliação. O objetivo ainda vale a pena ser perseguido? Se sim, o que podemos mudar para alcançá-lo? Já na autoavaliação, nós vamos, ao avaliar o desempenho dos OKRs, os dados objetivos,
são aprimorados pelo julgamento subjetivo e ponderado por quem define a meta. Exemplo, digamos que o objetivo da equipe seja recrutar novos clientes e seu resultado individual é a realização de 50 ligações. Você acaba entrando em contato com 35 pessoas, com uma meta de sucesso de 70%. Bem-sucedido ou fracassou? Por isso que os dados sozinhos não nos oferecem. Mas se eu fizer uma dúzia de chamadas e dentro dessas chamadas eu tiver um determinado tempo e reverter isso em clientes, eu fui bem-sucedido. Mas se eu procrastinei e não fiz as 50 chamadas, né? E isso me força a fazer uma reflexão. O resultado-chave, será que deveria ser novos clientes em vez de ligações? Consegue enxergar que as avaliações e a autoavaliação são importantes até para a melhoria do estabelecimento dos resultados-chaves? Na reflexão, então, na opinião de John Dewey, a chave para a satisfação é definir metas agressivas, alcançar a maioria delas e fazer uma pausa para refletir sobre as conquistas e depois repetir o ciclo. Um estudo em Harvard constatou que aprender a partir da experiência direta pode ser mais eficaz se associada à reflexão, ou seja, a tentativa intencional de sintetizar, abstrair e articular as principais lições aprendidas. O filósofo e educador John Dewey foi além. Ele disse que nós devemos refletir a partir das nossas experiências. Então aqui tem algumas reflexões apontadas por ele. Será que eu tive sucesso nesses objetivos? Será que eu posso reescrever essa meta alcançada na íntegra? O que eu mudaria? Essas são algumas das reflexões dadas por eles. Os resumos dos OKRs são retrospectivos e ao mesmo tempo voltados para o futuro. Um objetivo inacabado pode ser revertido para o próximo trimestre com um novo conjunto de resultados-chave. Ou talvez o momento dele tenha passado e seja apropriado descartá-lo. De qualquer forma, o julgamento prudente da gerência vem em primeiro lugar. E mais uma coisa, depois de avaliar cuidadosamente o seu próprio trabalho e atribuir essa análise a quaisquer deficiências, respire e saboreie seu progresso. Dê uma festa com a equipe para celebrar os superpoderes crescentes do OKR. Você os conquistou. Já no superpoder número 4, fala do esforço pelo surpreendente. Melody Robson diz: o maior risco de todos é não assumir risco. Quando você entra em um negócio, você já está assumindo riscos. Os resultados chaves nos empurram muito além de nossas zonas de conforto e eles nos levam a conquistar fronteiras entre habilidades e sonhos. Olha que maravilha! Descobrem novas capacidades, criam soluções mais criativas, revolucionam os modelos de negócio. Bill Campbell gosta de falar a seguinte frase: se as empresas não continuarem a inovar, elas vão morrer. E ele diz: não imitar, e sim inovar. Objetivos conservadores impedem a inovação, e a empresa que não inova acaba desaparecendo do mapa. Estudos indicam que, embora metas muito difíceis de atingir seus objetivos são alcançadas com mais frequência que aquelas metas mais fáceis. Eles apresentam um nível de desempenho muito mais alto que os outros, ou seja, quanto mais difíceis são as metas,
maior será o nível de desempenho de cada equipe, porque a equipe está engajada para que o resultado aconteça. Assim, falamos aqui dos 4 superpoderes. Primeiro, o foco e comprometimento com as prioridades, fazer aquilo que realmente importa, alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe, onde a transparência é primordial para o alinhamento e colaboração. O acompanhamento da responsabilidade, fazendo periodicamente a avaliação, de preferência semanal. Podemos avaliar de 3 formas: a avaliação objetiva, a autoavaliação subjetiva e a reflexão para melhoria contínua. Devemos sim toda conquista ser festejada. O esforço pelo surpreendente, onde devemos correr risco e pensar na inovação para o negócio não morrer. Dessa forma, vocês puderam aqui conhecer um pouco mais de como esse método ágil pode ajudar as empresas a prosperarem cada vez mais. Experimente, comece pelo que é importante. Abraços, espero ter ajudado a todos vocês.